O futebol brasileiro ficou menor e muito mais triste neste domingo com a notícia da morte de Roberto Dinamite, 68 anos de idade, o maior artilheiro da história do Vasco da Gama, o maior ídolo da história do Gigante da Colina. É muito difícil falar do futebol brasileiro nos anos 70 e 80 sem mencionar o Roberto Dinamite, jogador de uma geração que encantou os campos brasileiros e os campos de todo o mundo, com nomes como Sócrates, por exemplo, Zico, um pouquinho antes, Rivelino, o Paulo César Caju, por que não? Nosso colega, nosso colunista aqui na revista Placar, outros jogadores que fizeram parte das seleções brasileiras de 1978 e 82, Copas que o Roberto disputou, mas a história do Dinamite se mistura mesmo com a história do Vasco. É impossível falar do Vasco sem falar de Dinamite. E o mesmo vale para o Dinamite, né? É impossível falar do Roberto sem mencionar a sua longa trajetória com a camisa gloriosa do Gigante da Colina. O Roberto estreou no Vasco em 1971, no Campeonato Brasileiro, contra o Bahia. Ele tinha apenas 17 anos de idade. E logo depois, num jogo contra o Internacional, no Maracanã, o Roberto já fez o seu primeiro gol como profissional do Vasco. E a manchete do Jornal dos Esportes, do histórico Jornal dos Esportes, foi: Garoto Dinamite explodiu. Foi a primeira vez que a imprensa carioca chamou o Roberto de Dinamite. E ele explodiria muitas redes ainda, muito mais com a camisa do Vasco, com a camisa da Seleção Brasileira, do Barcelona, da Portuguesa e do Campo Grande. Essas foram as 5 camisas que o Roberto vestiu na sua carreira como profissional. E é uma trajetória belíssima, né? O Roberto fez nada menos do que 708 gols jogando pelo Vasco da Gama. Conquistou o título brasileiro de 1974, foi artilheiro daquele Campeonato Brasileiro com 16 gols e até hoje é o maior artilheiro de campeonatos brasileiros com 190 gols marcados. É também o maior artilheiro da história dos campeonatos cariocas, com 279 gols marcados. Ele foi artilheiro do Carioca 3 vezes e foi artilheiro do Brasileiro por 2 oportunidades. Na seleção brasileira, 26 gols. Como eu disse, disputou as Copas de 78 e de 82. Em São Januário, no sagrado campo de São Januário, ninguém marcou mais gols do que o Roberto Dinamite, foram 184. Aí o Roberto saiu do Vasco em 1980 e foi jogar no Barcelona, mas durou muito essa passagem dele pelo Gigante Espanhol. 3 meses depois, em 80, ele já estava de volta e numa das suas primeiras partidas pelo Vasco no Maracanã, já com a camisa do Vasco novamente, fez nada menos do que 5 gols em cima do Corinthians numa histórica goleada de 5-2, todos eles marcados pelo Roberto Dinamite. Impressionante a sua história no Vasco, mas ainda assim, depois de 5 títulos cariocas, do título brasileiro e outros tantos que ele conquistou com a camisa do Vasco, o Roberto foi dispensado pela equipe em 1989. No meio de agosto de 89, o Roberto recebeu a notícia de que o seu contrato não seria renovado pelo Vasco e ele acabou indo jogar na Associação Portuguesa de Desportos, um clube tão português quanto o Vasco da Gama. Magoado, chegou à Lusa, chegou ao Canindé, ficou apenas uma temporada, apenas esse campeonato, e conseguiu marcar 9 gols naquele Campeonato Brasileiro de 1989. Mais do que qualquer jogador do Vasco naquele mesmo campeonato. Mas o Vasco foi campeão em 89, né? E o Roberto não teve a chance de levantar a taça do Campeonato Brasileiro com a camisa do Vasco da Gama. Aliás, a única partida que ele fez pela Portuguesa contra o Vasco foi um momento muito triste para a carreira dele. O Roberto nunca se imaginou jogando contra o Vasco em São Januário e isso aconteceu em outubro de 1989. O Roberto não jogou bem, perdeu gols, se atrapalhou em alguns lances, em alguns momentos daquele jogo e quando terminou a partida ele foi muito honesto. Ele falou assim: olha, esse é um dia que eu nunca gostaria de ter vivido na minha carreira.
mostrando todo o seu amor pelo Vasco da Gama. A Portuguesa fez um bom campeonato em 89, o Roberto, como eu disse, fez 9 gols. O seu primeiro jogo no Canindé, ele comeu a bola, uma goleada em cima do Fluminense por 4-1. Ele participou de 3 gols e fez um gol também. Enfim, o Roberto vestiu a camisa da Portuguesa com muita dignidade, mas é claro que a sua história está totalmente ligada ao Vasco da Gama, clube do qual ele foi presidente, inclusive, por 2 oportunidades, teve maus momentos, rebaixamento do Vasco, depois teve bons momentos também, como a conquista da Copa do Brasil em 2011. Roberto é um nome que todo vascaíno venera, reverencia e assim tem de ser. Nos próximos depoimentos que vocês vão ver agora nessa nossa edição especial de placar aqui no nosso canal no YouTube, o Felipe Facincani, o Leandro Quesada, o Fábio Altman vão falar também sobre o Roberto Dinamite. Presença constante, marcante em muitas, incontáveis edições da revista Placar, que lhe deu inclusive 3 bolas de prata, o maior prêmio do futebol brasileiro. Vai em paz, Roberto. Você, vascaíno, fique com os depoimentos do Quesada, do Facincani, primeiro do Facincani, depois do Quesada, depois do Fábio Altman, e vamos celebrar a vida e a grande carreira de Roberto Dinamite. Pessoal, é um final de semana muito triste, muito lamentável para quem é fã de carteirinha assim como eu, da chamada profissão de centroavante dentro das 4 linhas no futebol. Na última sexta-feira, nos despedimos de um dos maiores camisas 9 de todos os tempos, em especial no futebol italiano, chamado Gianluca Vialli, que depois de 5 anos perdeu a batalha por um câncer. Um jogador lendário, referencial, um dos melhores que eu vi, um dos caras que mais me inspirou a gostar de futebol, em especial europeu, e claro também da própria seleção italiana. E, curiosamente, 2 dias depois, pelo mesmo motivo, um câncer, uma doença desgraçada, nos despedimos neste domingo de Roberto Dinamite. Uma figura amável, doce, lendária, que conheci quando ele um dia foi gravar um programa lá no Fox Sports, quando ainda trabalhava por lá, e que foi extremamente generoso e simpático com todos, diferente do que ele era dentro de campo, né? Um matador nato. Um jogador que não tinha piedade das defesas, claro que isso no bom sentido, porque a função dele era, sim, ser um referencial para a história do Vasco da Gama e se notabilizou justamente pelo grande faro de gol, pela artilharia e por ter sido, sim, um dos jogadores mais letais de todos os tempos, não só para o futebol brasileiro, mas para o planeta bola. Poderia falar horas e horas de todos os feitos dele com a camisa do Vasco da Gama, o título de 74 histórico, conquistado pela primeira vez com o Cruz Maltino e tendo o Roberto Dinamite como seu referencial. Os tantos campeonatos carioca, foram 5 conquistados pelo Roberto Dinamite, 5 artilharias, 3 de campeonatos cariocas e 2 de campeonatos brasileiros. Inclusive, ele é o maior artilheiro até agora inalcançável no Campeonato Brasileiro, com 190 gols. Só que eu quero contar uma passagem curiosa e que, para mim, que sou de São Paulo, ela é muito marcante, né? O único clube, exceção ao Barcelona, nos anos 80, em que o Roberto Dinamite vestiu, diferente do Vasco da Gama, uma camisa, foi essa aqui, da Portuguesa. Em 89, num ano justamente em que o Vasco faz a grande contratação do futebol à época, tirando Bebeto do Flamengo indo para o Vasco da Gama, e naquela ocasião o Roberto tido como um jogador que, olha, tá mais veterano, não vai ter tanto espaço, vamos emprestar o Roberto Dinamite para uma outra equipe, né? Claro que choveram propostas, só que o Vasco, para não reforçar um rival direto, acabou cedendo o Roberto Dinamite à co-irmã Portuguesa. Claro que, pelas raízes lusitanas, o trâmite era muito mais fácil. Portuguesa comandada por, sabe quem? Antônio Lopes, ele mesmo, ex-técnico do Vasco e que deu ao Vasco da Gama em 97 o título brasileiro e também em 98 um título de Libertadores. Lopes levou o Roberto para o Canindé, onde ele teve uma das melhores médias de gols da história do futebol brasileiro. Em 18 jogos naquele Campeonato Brasileiro, o Roberto fez 9 gols, um dos artilheiros da competição e, curiosamente, num ano em que o Vasco foi bicampeão brasileiro à época, né? Tinha vencido em 74, brigava
contra os grandes rivais até então para uma segunda conquista, e justamente no ano em que o Roberto deixa o Vasco para jogar esse curto período na Portuguesa, o Vasco volta a ser campeão com aquele time de Bismarck, Bebeto, Sorato, autor do gol do título contra o São Paulo no Morumbi, no 1-0, e o Roberto jogando na querida Portuguesa de Desportos, né? Mas até uma passagem marcante, ele contando quando ele foi enfrentar o Vasco da Gama em São Januário, vestindo a camisa da Portuguesa, um jogo 0-0, ele falou que preferia que aquele dia não existisse, a gente entende completamente, mas o fato é que Roberto passou aqui por São Paulo e passou muito bem, né? De 181 gols marcados no Campeonato Brasileiro, 9 deles pela Portuguesa e gols, claro, muito especiais para o coração de todos os torcedores da Lousa. E mais do que isso, tem uma outra história muito bacana para contar do Roberto Dinamite. Campeonato Carioca de 1984. Eu vou puxar a ficha técnica desse jogo aqui para vocês, porque ela tem uma particularidade muito bacana na minha família, né? E principalmente para mim, que gosto de futebol, né? 2 de dezembro de 84, Vasco 2, América do Rio 1. Nesse jogo, meu tio, Denis, lateral esquerdo, que passou por Palmeiras, São Paulo, Corinthians e tantas várias equipes, jogava no América do Rio. O Vasco nesse dia conquistou a Taça Rio e depois lhe deu direito de jogar o triangular, em que terminou o Campeonato Carioca vencido pelo Fluminense naquela ocasião. O Vasco venceu por 2-1 com um dos gols naquele dia marcados, claro, pelo Roberto Dinamite. E o mais legal, a camisa desse jogo tá aqui comigo. Essa camisa do América, de 1984, América que tinha inclusive até Valdir Pérez no gol, que ó, tem o número 6, usada pelo meu tio. Essa camisa foi trocada, né, no caso, guardada com muito carinho naquele dia, porque foi o último jogo do meu tio jogando no Campeonato Carioca e um jogo muito especial contra o Vasco da Gama de Roberto Dinamite. Então, um manto sagrado, um manto muito bonito, dos mais tradicionais da história do Rio de Janeiro e de um jogo muito especial, de um título, que mesmo que tenha sido simbólico à época, Taça Rio para o Vasco da Gama, mas um título conquistado por Roberto Dinamite, um de tantos que ele venceu e, claro, com muita honra e, para variar, marcando gols decisivos com a camisa Cruz Maltina. Roberto Dinamite, que o seu legado seja eterno, que a sua passagem seja a mais serena e plena possível, que você descanse em paz, porque certamente vai deixar muita saudade para quem ama futebol, para quem ama contar histórias e conhecer ainda mais novidades dentro do futebol, como eu me aprimorei estudando vocês e em especial, claro, né, ouvindo tantos e tantos contos da bola, e claro que neste momento você possa descansar em paz e que a sua família seja confortada no mais belo agrado divino que puder ser feito neste momento para vocês. Roberto, um beijo para vocês, torcedor do Vasco, um forte abraço, e também torcedor da Portuguesa, da mesma forma, o meu grande carinho. Certa vez, numa pesquisa feita pela nossa revista Placar, Roberto Dinamite foi eleito o maior jogador do Vasco de todos os tempos. A escolha foi feita ouvindo mais de 200 personalidades que torcem ou torciam para o Vasco da Gama. Essa imagem que o Roberto Dinamite deixa de um futebol que não existe mais, de um futebol raiz, de um futebol romântico, onde o jogador praticamente fazia a carreira inteira vestindo uma determinada camisa, um determinado manto. Não que o Roberto tenha feito isso 100% da carreira, não. Teve uma saída frustrada por Barcelona, onde não deu certo, e não por culpa dele, é porque o técnico que o havia chamado deixou o time tempos depois, e o Roberto preferiu voltar. A propósito, a volta dele foi histórica. No Maracanã lotado, o Corinthians era o adversário, e o Vasco da Gama aplicou 5-2 em cima do Timão, com 5 gols de Roberto Dinamite. Teve a passagem pela Portuguesa de Desportos também, em respeito à nossa colônia portuguesa. E pela seleção brasileira. 3 gols na Copa de 78. Em 82, lá estava também o Roberto Dinamite no grupo, mas não jogou nenhuma partida. Roberto era aquele centroavante com o faro, que sabia fazer gol de todos os jeitos e em qualquer local do campo. De fora da área, de longa e média distância, driblando, passando pelos zagueiros, pelo alto, de cabeça, enfim. Roberto sabia fazer gols. Tanto é que ele é o maior artilheiro da história do Vasco da Gama, com 708 gols.
E no brasileiro, de todos os atacantes que marcaram gols em Campeonato Brasileiro, o que mais fez gols até hoje, um recorde que não foi batido e dificilmente será, 190 gols. Roberto Dinamite foi o sinônimo do homem-gol e de um cara também que fez história num determinado clube, no caso o Vasco da Gama, com mais de 1000 jogos, algo que o Pelé havia feito no Santos e que depois o Rogério também faria no São Paulo Futebol Clube. Enfim, Roberto Dinamite e Vasco da Gama também, né, têm histórias que se entrelaçam, que se confundem. Muito do que o Vasco da Gama deve ao grande Roberto Dinamite, que fez alguns gols fora também. Não foi um grande presidente para o Vasco, ele mesmo uma vez admitiu isso, com todas as dificuldades, e talvez não devesse entrar no mundo da política como também fez. Mas enfim, guardamos aqui os grandes gols e as grandes histórias, na minha opinião, de um dos maiores atacantes que eu tive o prazer de ver jogar. Roberto, descanse em paz e que você continue marcando muitos gols nos campos lá de cima. Olá, pessoal da Placar, tudo bem? Roberto Dinamite foi um dos mais espetaculares atacantes do futebol brasileiro. Eu sou corintiano e eu me lembro bem daquele jogo de 1980, quando ele voltou do Barcelona, uma passagem rápida e que não foi bem sucedida. E no primeiro jogo contra o Corinthians, ele fez 5 gols, o jogo terminou 5-2. Bom, eu que sou corintiano poderia parecer triste em relação a isso, mas eu lembro com alguma alegria, com alguma emoção até, daquele retorno espetacular do Roberto Dinamite. Foi um grande jogador de futebol. Infelizmente, na seleção brasileira, ele não teve as chances que merecia. Mas o futebol do Brasil, o futebol do Rio de Janeiro e o Vasco da Gama devem chorar a perda de um grande jogador de futebol. Salve Roberto Dinamite. Tua imensa torcida é bem feliz. E foi muito feliz com o Roberto Dinamite jogando com a camisa 10 do Vasco da Gama. E olha que coincidência, estou jogando botão hoje com o Bruninho e justamente um dos times que estava em campo aqui, o Vasco da Gama do Roberto Dinamite com a camisa 10. E também o Roberto passou pelo futebol brasileiro rapidamente pela Portuguesa em 1989. Ele deu uma saída do Vasco e foi para a Portuguesa em 89. Roberto Dinamite que foi 9 na seleção brasileira e o Roberto Dinamite que foi um grande artilheiro. Eu nasci em 1974, o ano que o Roberto, vejam só, foi artilheiro já do Campeonato Brasileiro, com o Vasco sendo campeão naquela final contra o Cruzeiro. Roberto Dinamite que, na minha opinião, fez um dos gols mais bonitos da história do futebol brasileiro, com aquele chapéu em cima do Osmar Guarnelli e aquele gol contra o Botafogo do goleiro Wendel. Roberto Dinamite que já foi ídolo de muita gente, por exemplo, o Edmundo, que é um ídolo meu também, meu grande amigo Edmundo, que me deu essa camisa aqui, autógrafo do Edmundo, camisa 10, e o Edmundo que era chamado de Bombinha, por exemplo. Roberto Dinamite, descanse em paz, e olha, nesta segunda-feira na Placar, programa completo em homenagem a Roberto Dinamite. O Edmundo, que é um dos mais próximos sucessores do Roberto Dinamite, na questão de idolatria, né, pela torcida do Vasco, acabou de escrever nas suas redes sociais que é impossível pensar no Vasco sem Roberto Dinamite e é impossível pensar no Roberto Dinamite sem o Vasco. E é com essa imagem que a gente fica nessa edição especial, desse programa especial que estamos fazendo aqui no canal do Placar TV, da Placar TV, sobre Roberto Dinamite. É com essa imagem que a gente fica, com essa mensagem que a gente fica de carinho ao torcedor vascaíno, a toda a família, é claro, do Roberto Dinamite. E amanhã, segunda-feira, às 6 da tarde, nós vamos apresentar um programa todo especial falando sobre Roberto Dinamite no nosso Placar ao Vivo. Vai em paz, Roberto! O Brasil agradece e o Vasco também.